Boa tarde aí para todo mundo que segue, que acompanha o Saque Viagem. Eu estou aqui, meu nome é Sidrone Henrique, eu sou jornalista, estou com o meu colega aqui, o João Batista Júnior, meu amigo, e a gente aqui está para contar histórias para vocês, né? O nome do programa é Contando Histórias, a gente vai aproveitar as Olimpíadas para resgatar curiosidades do vôlei nas Olimpíadas, não é, João Batista? É isso aí, Sidrone. Um abraço a toda a audiência do Saque Viagem. Vamos passar essa Olimpíada agora de Tóquio, resgatando muita história do vôlei, contando causos, contando, até de repente trazendo estatística, alguma coisa assim que possa ser interessante e que possa, né, agregar não só ao site, como também ao conhecimento do leitor, do espectador do Saque Viagem. Então, a gente vai estar aqui todos os dias, sempre às 14h30, o programa fica gravado no YouTube, vocês podem acompanhar, e vocês devem ter notado que a gente está com essa cara de cansaço, a gente não estava jogando na Olimpíada, a gente estava acompanhando, a gente, né, virou a madrugada acompanhando 6 partidas de voleibol do torneio masculino. Então a gente está aqui para passar algumas curiosidades relacionadas a essas equipes que jogaram e falar um pouco também da rodada de amanhã, que é a primeira do feminino. A gente vai começar, gente, falando do ginásio, Ariake Arena, que é belíssima, 15 mil lugares, mas que está vazia, né? Fica um ar melancólico pelo vazio ali, né? Pois é, fica esse vazio, né? Fica uma coisa triste. A gente até lembra da Liga das Nações, que também tinha limitação de público, mas o ambiente era outro. Realmente a Federação Internacional fez um trabalho muito bom ali de ambientação e tal. Você não via aquele monte de arquibancada vazia ali atrás. Um negócio. Isso, era um espaço triste de ver aquilo ali, né? Pequeno, mas tinha iluminação e o DJ. O DJ tá lá, o DJ Starry tá, né? O DJ cara, é muito bom. Está em Tóquio, mas é costume das TVs brasileiras, elas diminuem o som ambiente. Então, por exemplo, quando você ouve a transmissão direto com o som ambiente, você consegue escutar o DJ, né, os atletas, né, o barulho na quadra, eles falando entre si, mas isso não. Mas eu queria falar da Ariake Arena. João, você sabe uma coisa curiosa. Essa arena foi construída para os torneios de voleibol indoor da Olimpíada de Tóquio. E o vôlei sempre foi feito em espaços que foram remodelados. No Rio foi o Maracanãzinho, que é de 1954, e foi todo reformado, ficou belíssimo, né? Londres na Earls Court, né, que é de 1937, é da década de 30, e cara, já não era um espaço tão bom. Essa pronúncia aí, Sidão. Earls Court, Você foi lá de Londres. E viu que o ginásio era bem velho, né? Ele foi envelopado, mas era um ginásio antigo, e dava para ver, né? Quando você olhava assim, as estruturas. Tava lá uns panos, né, para disfarçar um pouquinho o telhado antigo, já muito gasto, mas, muito cara, gasto. O entorno mesmo do local de jogo, você percebia realmente que era uma construção bem antiga, até meio bem defasada mesmo. Olha só, uma curiosidade para vocês, esse é o primeiro ginásio feito especialmente para as competições, para o torneio de voleibol, desde México, 1968. Depois do México, sempre se aproveitaram outros espaços, né? E é curioso, porque vários desses ginásios que receberam o voleibol já nem existem mais. Esse do México é um exemplo, embora tenha sido feito para o voleibol, depois ele foi aproveitado como rink de patinação, depois virou um posto de gasolina, não é isso, João? Isso, e um evento também que é muito popular no México, né, que é a luta livre, que a gente conhece aqui no Brasil como telequete, né, que é a luta lá combinada e tal. O ginásio também servia de palco, né, para esse tipo de evento. Até que, em 97, a Arena Revolución, era o nome do ginásio lá do México, o ginásio foi demolido e, como você disse, virou um posto de gasolina. Negócio até inusitado, é um posto de gasolina, né? Montreal 76, aquele ginásio, né? Hoje é um supermercado em Montreal. Tem só a fachada do que era o ginásio. Era um ginásio de hóquei que foi adaptado para o voleibol, para a competição de voleibol naquela Olimpíada, né, em Montreal. E hoje é um supermercado. O de Atlanta, que tanta gente lembra, aquele onde teve o famoso Brasil e Cuba, né? Foi demolido no ano seguinte, virou um estacionamento. E por aí vai. Que não era na cidade de Atlanta, era na cidade, se eu não me engano, de Athens.
que era um vizinho ali, né? Universidade, né, ali. Isso, é ficar ao lado e hoje é um estacionamento. Então, se a pessoa tiver, eu quero ver o ginásio, tem gente que tem esse costume, né? Quero ver o ginásio, você não vai ver o ginásio porque ele já não existe mais. No ano seguinte, a Olimpíada de Atlanta, Atlanta demoliu tudo, né? Até o Estádio Olímpico mesmo também, o estacionamento de supermercado, uma coisa assim, quer dizer, quase nada lá se preservou, né? Daquela Olimpíada. E tem estruturas temporárias, por exemplo, em alguns lugares, como o torneio de voleibol a gente viu hoje, né? Muitos jogos atrasando porque termina um jogo mais tarde do que o previsto e aí vai, né? O próximo, por exemplo, o jogo entre Estados Unidos e França, o último da rodada, começou com 1 hora de atraso, porque, né, tem os jogos anteriores. Então, algumas sedes tiveram 2 ginásios, caso de Pequim, por exemplo, né? Que eram 2 ginásios também antigos e fora do Parque Olímpico, e Sydney, que tinha um antigo, que era o principal, e tinha um que era até novo, mas era uma estrutura temporária. Ele foi feito já sabendo que ia ser desmontado ao final da Olimpíada. Era um ginásio menor e era realmente muito pequeno. Se você tiver chance de ver gravações dos jogos de Sydney, o segundo ginásio era minúsculo, era muito pequeno. Eu acho que era o ginásio que usavam para os jogos do turno da manhã. Uhum. Mas, João, em Pequim, se eu não me engano, faziam isso, né? Eles pegavam os jogos do turno da manhã, colocavam no ginásio menor, e tarde e noite no outro, né? Só na primeira fase. A partir das quartas de final era naquele ginásio principal, que era um ginásio grande, mas era um ginásio antigo, de 1968, e ficava numa parte assim oposta ao Parque Olímpico, né? Uma parte da cidade que era... Eu fui cobrir Pequim e era bem distante do Parque Olímpico. E Brasil e Tunísia, você viu o jogo, hoje é a estreia, o Brasil ganhou por 3-0. Que curiosidade você traz sobre, por exemplo, a Tunísia? O que tem de curioso? Bom, a Tunísia, a gente já conversou sobre isso uma vez. Para a Tunísia é interessante que, para eles, a Olimpíada do vôlei não é a cada 4 anos, é a cada 8, né? Isso desde de 96, vem revezando com o Egito. Uma Olimpíada da Tunísia, outro Egito. 92 foi a Argélia, né? Desde 96, eles participam a cada 8 anos. Mas eu imagino que esse jogo agora ele tenha tido uma emoção diferente para Bruno. Porque a gente deve lembrar que no Mundial 2014, na Polônia, o Brasil enfrentou a Tunísia na segunda partida, e foi quando o Bruno teve aquela lesão na mão. Perdeu alguns jogos na segunda fase. Perdeu. Ele, no jogo seguinte, com a Finlândia, ele não entrou. No jogo com a Coreia do Sul, se entrou, foi alguma inversão. Ele só foi voltar realmente no último jogo da primeira fase, com Cuba. Começou na reserva e entrou na corrida da partida. Complicou sem necessidade, né? Mas é verdade. Teve que ir de virada aquilo ali. Isso. O jogo 3-2, né? Como? 3-2. O Brasil ganhou um jogo apertado, né? Com a Coreia do Sul. Com a Coreia do Sul, 3-2. Foi. E Cuba ainda ganhou o primeiro set. Mas voltando à Olimpíada... Voltando a Tunísia, é o seguinte. Ele tinha tudo para ter memória ruim de um jogo com a Tunísia. Mas vamos imaginar que o Brasil não jogasse com a Tunísia hoje, primeiro dia de Olimpíada. Será que a gente seria liberado para ser o porta-bandeira do Brasil ontem? Pouco provável que não. Se fosse, por exemplo, Estados Unidos, Rússia, França, não, né? Porque o Argentina, dificilmente... Mesmo a Argentina, é verdade. Mesmo a Argentina. Então, se não fosse contra a Tunísia do grupo, eu acho bem difícil que Bruno fosse liberado, até pela hora do jogo também, né? Porque Mihailov foi o porta-bandeira e jogou hoje também contra a Argentina, mas o jogo dele foi à tarde, foi acho que de 2h30. Então teve mais tempo. E Bruno entrou em quadra. Bruno entrou em quadra 12 horas depois da abertura, um tempo muito curto. João, bom, a gente teve outros jogos, 2 jogos que foram bem quentes, a gente vai falar deles. Itália e Canadá, a temperatura desse Itália e Canadá foi bem diferente daquele jogo morno da Rio 2016, né? Porque na Rio 2016 a Itália já estava classificada, entregou o jogo para o Canadá, classificando os canadenses, colocando Brasil e França na fogueira. Brasil e França acabou o último jogo da rodada da fase de grupos, acabou virando um mata-mata, porque Brasil e França, que perdesse, estava fora. Isso porque a Itália entregou o jogo para o Canadá, né? E dessa vez foi diferente. Elas quase foram surpreendidas pelo Canadá, sentindo a falta de ritmo, por não terem ido com a equipe principal para a Liga das Nações, né? E se viram aí em maus lençóis. Quer dizer, você vê, foi um jogo bem diferente.
Agora, Polônia e Irã foi tão quente quanto o da Rio 2016, mas um final diferente, né? Lá a Polônia ganhou, no Rio de Janeiro, a Polônia ganhou pela diferença mínima também. Dessa vez foi o Irã num jogo sensacional. Foi o melhor jogo do primeiro dia do voleibol, né? O que você traz de recordação desses confrontos? E a Olimpíada é a segunda do Irã, ou seja, nas duas Olimpíadas eles enfrentaram os poloneses, né? E para os poloneses, já virou uma tradição, né? O medo? Como é? E para os poloneses, né? O que a gente pode falar de começar assim com o pé esquerdo, uma Olimpíada em que eles eram supostamente favoritos, né? Não, favoritos, ouro ao lado do Brasil. Eu sempre coloco um pé no freio com os poloneses, principalmente a Olimpíada, porque eles sentem a pressão. E aí a gente pode falar dessa curiosidade, né? Pois é, a Polônia, desde 2004, quando voltou a frequentar o vôlei olímpico mais assiduamente, sempre chega com muita expectativa de pódio, às vezes até de título, e os caras não passam das quartas de final, né? 2004, perdeu do Brasil, 2008 da Itália, 2012 da Rússia, 2016 Estados Unidos, e agora já começa se complicando de novo, né? Você vê, depois de amanhã o grupo da Itália, né? Exatamente. Veja, é um grupo fácil. É um grupo fácil. Até porque a Itália, que é o principal adversário, você vê que não... já começa perdendo ponto. E os caras vão perder do Irã. Isso. Né, que é um time... Quer dizer, a chance de não terminar em primeiro e pegar um time mais ranhento nas quartas de final já aumentou hoje. Então, imagina se eles cruzam com Rússia, Brasil ou Estados Unidos. Eu estou considerando que Brasil, Rússia e Estados Unidos sejam os três primeiros, depois desse resultado, depois dessa surra dos Estados Unidos na França, que foi até inesperada, pela forma como os Estados Unidos chegaram à Olimpíada, né? Ou seja, com vários jogadores se recuperando de lesão, essa situação toda, eles estavam sem muito ritmo na Liga das Nações e foi surpreendente. Né? Depois a gente pode falar da França e seu histórico de flops nas Olimpíadas. Nossa. Mas voltando à Polônia, a Polônia se complica, e tem uma frase do Loibol interessante. O Loibol diz que os poloneses são muito bons em autossabotagem, né? Assim, ou seja, eles costumam se autossabotar. Especialidade terrível, né? Eles chegaram em Londres e estão de novo usando aquele mesmo uniforme retrô. Esse uniforme, para quem não sabe, ele remete ao time campeão olímpico em Montreal 76. É um uniforme bem simples, que é justamente lembrando aquele, né? Seria uma réplica daquele uniforme com o qual eles ganharam o ouro olímpico, que é a única medalha dos poloneses em Olimpíada. A Polônia ganhou o ouro em 1976, depois nunca mais ganhou medalha. Em 80, Moscou teve boicote, eles chegaram à semifinal, mas ficaram em quarto. E depois de Moscou, eles nunca mais chegaram a semifinal olímpica. Ou seja, 45 anos sem medalha, 41 sem chegar a uma semifinal olímpica. É uma marca para quem, né, os poloneses, eles fazem uma ideia muito grande. Eu costumo dizer para os outros colegas jornalistas lá de fora, inclusive para amigos poloneses, eles têm uma ideia do time dele assim, maior do que realmente é. Né? É um time forte, né? Pode dar a volta por cima ainda, isso foi só o primeiro dia. Mas eles têm isso e têm esse histórico, né? A gente está aqui para lembrar essas historinhas em Olimpíadas. A Polônia chega sempre falando grosso e depois vai afinando, né? Já tem resultados terríveis. Perdeu para a Austrália em 2012, né, João? Pô, Austrália. E ainda tem um agravante esse ano, que por mais que a Polônia chegasse com expectativa, nunca teve, em todo esse tempo, um jogador do nível que tem agora com o Leão. É verdade. Um atacante de bola alta, atacante de força, um sujeito que tem um saque violentíssimo. Tá, ele é ponteiro, a questão de passe dele é uma complicação. Mas nunca teve um atacante dessa qualidade. E aí você vê o seguinte, uma curiosidade também, Mundial 2010. Cuba chega na final e depois o time tem aquela diáspora, né? Os jogadores saem da ilha e tal. Léo vem para o Brasil, se naturalizou em 2017. 2015 foi a naturalização, 2017 a transferência de federação, né? Porque o pessoal fala que precisa de 2 anos de naturalizado, mas os 2 anos são para mudança de federação. E o Leal, a mesma coisa, 2015 na Polônia, 2017 a transferência, tanto que os dois estrearam em 2019, o Leão na Polônia e o Leal no Brasil, né? E hoje foi a estreia deles, né, em Olimpíadas, né, João? E os dois não estrearam bem, né? Ainda que o Leal tenha ganhado o jogo, ele teve que ser substituído, né?
Léo ganhou o jogo, mas ele teve um rendimento muito fraco, né? Acho que ele saiu antes da metade do segundo set. Foi. E Mas Douglas estreia, entrou bem no lugar dele. Ele vai dar, sim, o Douglas entrou muito bem e o Léo vai dar, os titulares, de fato, são Léo e Lucarelli, e vai render muito. O Léo ainda vai render muito ali, foi só, enfim, uma estreia, né? Ainda bem que era contra a Tunísia, né? E outra história curiosa, o João, né, tem a superstição do João, a gente estava conversando antes, pessoal, ele queria que o Brasil perdesse um set para a Tunísia. Explica aí por quê, João, que você queria que o Brasil perdesse primeiro set, especificamente. Quando eu vi que o set estava enroscando, digo, opa, é agora, né? É porque é o seguinte, 2004, o Brasil chegou favorito absoluto para ganhar a medalha de ouro e jogou contra a Austrália. Né? Que era uma Austrália, para contextualizar para o pessoal, muito mais fraca do que essa. Quer dizer, era a Austrália parecida com essa da Liga Mundial, não a Austrália do ciclo, né, antes da Liga, que engrossava com o Brasil, era um time bom, né? Não era um time forte, mas assim, levava o Brasil para o quinto set, levava os Estados Unidos, ganhou da Itália, ganhou da Sérvia, né? Foi para o pré-olímpico lá na Itália, levou para o quinto set, enfim, era uma Austrália mais fraca em 2004, e o Brasil perdeu o primeiro set, né, João? Foi do primeiro set. E em 2016, o Brasil também estreia contra o time mais fraco da chave, que era o México. Horrível, um time muito fraco. Nossa Senhora. Nesse jogo Brasil e México, eu não estava no Maracanãzinho, né? Tava na quadra de tênis. Aí tinha um cara do meu lado com um celular, lá, eu ia olhando assim, começou aqui Brasil e México, tá? Tem importância, né, pro México. Daqui a pouco ele disse, perdeu o primeiro set. Eu olhei, como é, rapaz? Eu infelizmente acompanhei esse jogo. E o Brasil ganhou os outros 3 seguintes com maior facilidade sem jogar bem. O Brasil ganhou sem jogar bem porque o México era um time muito fraco. Né? Tanto que os jogos seguintes do México, o México só tomou pancada. E assim, era para ter levado, perdi 3-0 do Brasil. Mas aí, pessoal, o João, que é supersticioso, queria que o Brasil perdesse para ganhar de novo a medalha. Mas eu lembrei a ele que em 92, no primeiro ouro do Brasil, o Brasil não perdeu 7 para a equipe fraca, né? Que era a Argélia. O Brasil não perdeu. Então, mas o João disse que isso não vale, que era do século passado. Mas quase não é perder da Argélia. É verdade, tem razão. Quase não é perder. É igual a Polônia, quase ganhei do Irã, mas perdeu o jogo. Né? Quase ganhei da Itália, perdeu, né? Quase não faz ponto, né? Fez um ponto no caso do Canadá, fez um ponto na Polônia também, mas não ganhou o jogo. Assim, mas vamos falar da próxima rodada, tem uma coincidência interessante. Rússia e Itália, né, João? Esse jogo já abriu outra Olimpíada, uma Olimpíada que foi boa para o Brasil. Para quem é supersticioso. Não é o meu caso, mas enfim, tem muita gente que é. Rússia e Itália, ou Comitê Olímpico Comitê Olímpico Russo, o pessoal está querendo chamar, pelo amor de Deus, né? Vou chamar logo de Rússia, né? Eu chamo de Rússia, não vou ficar falando Comitê Olímpico Russo, mas enfim. Rússia e Itália foi também o jogo inaugural, não só um jogo da primeira rodada, foi o jogo inaugural da Olimpíada de Pequim, em 2008. Naquela ocasião, bom, a chegada dos times era bem diferente de hoje, né? A Rússia era campeã do mundo, a Rússia era campeã mundial e a Itália campeã da Copa do Mundo. Isso, Rússia campeã mundial em 2006, Itália campeã da Copa do Mundo em 2007, as duas eram favoritas ao lado do Brasil. Né? Jogo que trazia muita expectativa. E que até, acho que o pessoal vai recordar, a Itália teve um problema sério naquela partida, porque a Agüero, né, que ia fazer a estreia dela em Olimpíada na Itália, né, tinha jogado Sydney 2000 por Cuba, claro. Ela jogou 96, ela foi reserva, não entrou, né? Mas ela tá... bem, é verdade. Ela ia jogar para a Itália e problema de saúde da mãe dela, ela tentou ir a Cuba. A mãe faleceu. A mãe acabou falecendo. E parece que ela nem conseguiu entrar, né? O governo cubano não deu permissão. Mas ela perdeu o primeiro jogo, ela não participou, né? Ela não jogou o primeiro jogo. E curioso que, assim, a ausência dela e o resultado da partida acabaram mudando a escalação da Itália para o resto do campeonato. Porque ela sai, Ortolani joga bem, ganha a titularidade, e quando a Agüero volta, ela não volta para ser oposta, volta para ser ponteira. E aí, de repente, talvez, se ela tivesse
jogado aquela partida, o resultado fosse outro, não sei, talvez ela voltasse com uma aposta, e aí quem sabe o que aconteceu da Itália. João, daquele Rússia e Itália. O Itália foi 3-1 para a Itália, né? Uhum. Foi 3-1 para a Itália. A Itália acabou parando nas quartas de final, né? Uma tradição. A Itália no feminino, a Polônia no masculino adoram ficar nas quartas de final, né? Então, assim, a Itália a pressa, né? Não pode esperar até as semis, tem que voltar logo. Tem que ir logo. embora logo, dá vontade, dá saudade de casa. Aí os poloneses e as italianas voltam para cá. Vamos ver, será que a Itália vai passar dessa vez, né? Vamos ver. Mas tem Brasil e Coreia do Sul, né? Uma coisa curiosa, é o 7º jogo, né, João, entre brasileiras e sul-coreanas em Olimpíadas. E o Brasil está invicto em estreias desde quando, João? Há quanto tempo? Cara, desde 92. Desde 92, que foi quando o Brasil passou realmente a frequentar os primeiros lugares, né, em Jogos Olímpicos, né? Uhum. Tanto é que de lá para cá, com exceção, a única exceção foi 2016, mas em todas as outras o Brasil chegou pelo menos à semifinal. Isso. E deixou de chegar em casa, né? Curioso. Pois é, já estava em casa. Uhum. Aquele 2016 já estava em casa. Desde então, o Brasil sempre vence o primeiro jogo. Até naquela primeira fase complicada de Londres, a estreia com a Turquia foi complicada também, mas o Brasil ganhou. 3-2. Uhum. Em 92, só para lembrar, você citou aí, João, foi contra a Holanda, né? O Brasil fez Foi com a Holanda, foi 3-1. A última vez, só para vocês lembrarem como faz tempo, a última vez que o Brasil perdeu numa estreia, gente, foi Seul 88 contra as peruanas. O Brasil tomou um 3-0, 15-11, 15-11, 15-3. Pois é da época que o Peru era forte, ou seja, faz muito tempo que o Brasil não perde numa estreia. E detalhe, o Brasil estava reforçado por várias juvenis, tinham sido campeões mundiais no ano anterior, né, em 87. Então, assim, o Peru enfrentou uma equipe muito nova do Brasil. Tinha algumas veteranas, mas essas veteranas, por exemplo, a Vera Mossa, que ia para a terceira Olimpíada, ela disputou Seul ali com 23 anos, quase 24, né? Então, assim, era um time muito novo, né? Tinha a Dora, que era um pouco mais velha, mas era reserva, né? Entrava para fazer fundo de quadra. E hoje em dia, assim, o Brasil tem uma mescla também, mas a situação é outra. O Brasil hoje é um time que já é bicampeão olímpico, não está desfrutando do favoritismo que teve em outros jogos, mas pode surpreender, né, João? Agora, essa estreia não preocupa, né? Não é possível que a Coreia que está toda desmantelada, perdeu aí as gêmeas, uma ponteira e uma levantadora, vá fazer algo com o Brasil, né? Não é possível, né? Porque você não quer que perca 7, não, né? Você queria que o Brasil perdesse 7 da Tunísia, mas da Coreia você não quer, não. Olha, nem a superstição do Brasil ter perdido para a Coreia do Sul em 2012, nem essa eu quero, porque não é possível. Não é possível que o Brasil... Olha só, gente, falando em Brasil e Coreia, de Londres, tem um dado curioso sobre aquele e outros jogos naquela data, uma data que vai se repetir agora na Olimpíada de Tóquio. Mas isso fica para o próximo programa, tá? A gente vai encerrando esse aqui. Amanhã a gente volta com mais histórias. Vocês podem mandar sugestões, né? Mandando mensagem para a gente no Instagram, mandando mensagem no Facebook, né? Nas páginas do Saque Viagem. E eu deixo aqui para vocês meu abraço e amanhã a gente volta, né, João? É isso, Dugoni. Foi um prazer. E amanhã a gente está aqui de volta contando mais história. Até mais, gente. Até.